Aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento. No programa de hoje a gente fala sobre vários assuntos, né? Agora, Antônio Gomide é oficialmente o candidato do PT às eleições. Tem também a questão do DEM, que quer atrapalhar os projetos do governo e insiste numa CPI. E o presidente da Câmara, né, que disse que não abriu ainda investigação sobre o uso do jatinho, porque ninguém pediu ainda esta. Pode cortar para geral, meu amigo Marcelo Heleno, bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo tempo que eu estive ausente, pela excelente condução do programa. Bom retorno para você, André. Obrigado, amigo, obrigado mesmo. Agora eu não consigo... Foi tudo bem? Graças a Deus, graças a Deus. Não deu tempo de pegar uma praia? Não. O amigo não pegou bronzeado, devia ter aproveitado. Eu não achei um jatinho. Nem um empresário generoso que pudesse fazer uma cortesia. Porque você vai em cima das coisas que deveriam ser. Devia ter ido atrás de um doleiro. Sim. Um contraventor, alguma coisa assim. O único doleiro que eu conheço, amigo, é um rapaz que ele tem ali uma casa de assistência, ele tem uma dó de muita gente. Então é o cara mais assim doleiro que eu conheço na minha brincadeiras à parte. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, agora é Antônio Gomide. E aí, amigo? Como é que fica no primeiro momento, né? Ulisses Guimarães, já outros políticos falavam, e nós falávamos sobre isso, que ia se afunilando, você não tinha bola de cristal, mas já previa que a situação ela ia caminhar para isso. Cada eleição é uma história. Eu lembro da primeira eleição presidencial, por exemplo, todos os partidos praticamente lançaram candidatos. Sim. Certo? Na época, PFL com Aureliano Chaves, ao PT que já tinha Lula como candidato, PMDB com o velhinho, bota fé no velhinho. E aí vai, cada partido, porque todos os partidos acreditavam que aquele era o momento de se afirmar, de contribuir com a retomada do processo de democratização do país e tudo mais. Agora a situação é diferente, a avaliação que se faz a cada eleição é qual é a tática, qual a estratégia que é melhor para vencer essas eleições. Todas as pesquisas apontam 2 pontos que a oposição precisa pensar se quiser vencer as eleições em Goiás. Primeiro, e nesse ponto a estratégia do PT é correta, quanto maior for o número de candidatos, maior será a possibilidade de segundo turno, já que nenhuma das pesquisas aponta qualquer possibilidade para um candidato da oposição ser eleito no primeiro turno. Segundo, do ponto de vista de densidade eleitoral, de momento ainda, e até por esse processo meio conturbado, o único nome capaz de fazer frente hoje a Marconi Perillo é o de Iris Rezende. São esses 2 pontos que precisam ser considerados. Isso é definitivo? Não é definitivo. Marconi Perillo tem que conviver com uma rejeição que é pessoal, especialmente na Grande Goiânia. Isso é real. Tem o desgaste que é natural pelos mais de 15 anos à frente do governo, seja ele ou seja pessoas ligadas a ele. Isso é perfeitamente natural. Só que, do jeito que está desenhado o quadro, a oposição tem a missão agora, especialmente o PT, que lança o Gomide, que é um bom nome da oposição. Desde o processo, eu sempre achei que era o melhor nome que a oposição tinha para colocar. O problema é o tempo para se trabalhar isso e a coligação. O PT vai atrás de quem para fazer coligação no primeiro turno? Essa pergunta que eu ia lhe fazer, porque o PT vai disputar com o PMDB os partidos que teoricamente estariam juntos, uma ruptura. E como é que o PMDB vai reagir a isso? A cooptação de partidos que teoricamente já estariam acertados.
O grande problema, e isso a gente abordou aqui numa entrevista recente com o presidente da Câmara, Clécio Alves, o Clécio achava que o momento era aquele mesmo, cada partido lançar os seus nomes, haver discussão interna, depois discussão nesse grupo e tudo mais. O problema da oposição continua sendo não existe uma coordenação nessas ações. Tem gente que tenta vender essa imagem, isso é ação combinada, o Júnior com o Íris estão brigando de mentirinha, o PMDB com o PT estão brincando de mentirinha, na hora H todo mundo ajunta e vai fazer o que tem que ser feito. Não é isso, pode até ser que sejam essas ações coordenadas, mas não é isso que a gente vem sentindo, as reações não são essas. As reações são muito mais de contrariedade, seja dentro do PMDB, com os seguidores de Júnior e Íris disputando espaços, seja do PMDB com o PT. Dois partidos que já foram irmãos siameses, vazou essa semana, por exemplo, de que havia desconfiança de que o PMDB não vai oferecer o palanque para Dilma Rousseff. Ora, isso aí é rompimento, mas até mesmo vai ficar complicado, porque o PMDB ele é o partido de apoio nacional à presidente Dilma e ela é do PT. Ela vindo aqui a Goiânia, ela teria que subir nos dois palanques. Exato. E pedir voto para quem? Exato. Aí você vê também que existem coisas que o tal do marketing político vai ter que fazer os ajustes. Vanderlan Cardoso, na eleição passada, subiu no palanque com Dilma, levantou o braço, tudo. E a opção dele não vai ser Dilma, vai ser Eduardo Campos. Ele vai ter que explicar isso para o eleitor. A quem tiver memória ainda vai ter que explicar a justificativa de Vanderlan. Mas o clima é esse, o clima continua sendo de disputa e não tem segredo. O PT está procurando quais partidos para buscar a coligação. PCdoB, que é um aliado tradicional, o PDT, que é um tradicional aliado, são outras siglas aí mais do centro-esquerda, esquerda, são partidos que tradicionalmente tiveram com o PT, mas que já estão compromissados com o PMDB, em tese, nesse momento. E aí, esse é um drama para a oposição, enquanto na semana passada a base ligada a Marconi Perillo anunciou o 15º partido apoiando o governador, a oposição vem com o Vanderlan, que tem 3, e deve ficar nesses 3, e esse grupo PMDB-PT, que tinha 7, esses 7 viraram 6 com a saída do PT, estão todos com o PMDB, e o PT vai em cima desses 6, não é em cima dos outros. Agora, Marcelo, nós estamos discutindo um cenário para outubro. Daqui até lá, como é que vai ser a relação, já que nós temos o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, que é do PT, e o vice-prefeito de Goiânia, que é do PMDB. O PMDB entrega os cargos, faz igual o PCdoB, faz igual o PSB, que entregou os cargos. Mais problemas, são mais problemas. Em tese não há necessidade, porque a gestão é municipal, e nós estamos falando de um pleito que é estadual. Sim, mas em tese não há problema. Mas estamos falando de partidos, né? O que vai ter que acontecer, a missão para os dirigentes do PT e do PMDB é fazer um pacto de não agressão, um pacto de convivência extremamente nessa época, com os PMDBistas defendendo a candidatura, seja de Júnior, seja de Íris Rezende, e os petistas defendendo a candidatura de Antônio Gomide. Já foi tentado isso uma vez, entre Marina e Maguito, e deu no que deu. No final da história, cada um tinha esse mesmo pensamento, mas convergiam para o mesmo, absolutamente para o mesmo destino. E o eleitor... Mas o destino resolveu o problema daquela época, que foi encerrando a eleição no primeiro turno. Isso. Que aí não teve o segundo turno, não ficaram rusgas nem nada. É por isso que tem que ter o pacto de convivência. Porque alguma coisa mal colocada durante a campanha, durante os debates eleitorais, durante o clima, diante da animosidade da campanha, é resquício que fica, inclusive, para atrapalhar as alianças do segundo turno. Todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, que depois de Pedro Wilson, o PT ele veio ao poder
a partir de Íris Rezende Machado, que tem um tom conciliador. Nós temos aqui que representa, né, nós temos aqui o ex-prefeito de Anápolis, que vai ter que desvincular, ou seja, vai ter que renunciar ao cargo para concorrer ao governo do Estado. E aí, quem vai ser o mentor do PT? Porque até agora, as ações que estão sendo tomadas pelo partido, até mesmo pela Prefeitura de Goiânia, muitas delas são respaldadas ou até mesmo são deixadas de lado, ou coloca-se água fria a partir das conversas que há com Íris Rezende Machado. O PT perde muito? Não perde? Íris, como é que ele vai se comportar diante dessa situação? E outra coisa, a fidelidade de Paulo Garcia a Íris Rezende. Eu imagino que o pessoal do PT vai continuar agindo de forma muito correta. Essa colocação do nome de Antônio Gomide, ela foi bem feita, ela foi feita dentro de uma estratégia, dentro de um cronograma, dentro de um calendário que foi seguido. O diretório se reuniu a partir do momento em que Paulo Garcia abriu mão de qualquer postulação. Antônio Gomide assumiu mesmo a posição de candidato do PT e fez a parte dele. Foram programados os encontros regionais, ele partiu para o interior para se mostrar, para dar a boa nova, né, entre aspas, para o pessoal do PT, que olha, nós vamos ter candidato e esse nome escolhido é o meu. Quem não me conhece, eu estou aqui, quero me apresentar. Isso foi feito dentro da estrutura que o PT tem, dentro das condições que o PT tinha, e o trabalho foi bem feito. Antes disso, o grupo de Antônio Gomide tomou conta da direção do PT, para evitar qualquer tipo de questionamento maior. Eles têm o comando do partido aqui, sabiam que precisavam do aval da direção nacional e durante todos os momentos o presidente nacional do PT, Rui Falcão, foi colocado, sempre foi posicionado sobre as ações que o PT vinha tomando aqui. Então, o trabalho dessa pré-candidatura de Antônio Gomide até agora é correto. Agora, imagino que os problemas vão ser minimizados e o exemplo de gestão a ser mostrado na campanha, eu imagino que vai ser o de Anápolis e não de Goiânia. Aí que nós vamos ter problema, porque no cronograma do atual prefeito Paulo Garcia, existem várias obras que serão feitas. Goiânia, todos nós sabemos que Goiânia é o termômetro do Estado. Então, ou seja, a partir do momento que houver a entrega dessas obras, é claro que Antônio Gomide vai pegar carona nesse processo. Sim, mas o problema de Goiânia, e tem anos que eu falo isso, não tem bola de cristal, não é um problema dessa gestão, mas Goiânia se tornou, com o passar dos anos, a capital das obras inacabadas, certo? Nós tivemos notícia hoje da licitação do Macambira Nicuns, que era para estar pronto há 2 anos, certo? Lá perto tem extensão de uma avenida, que é a Nadra Bufaisal. Ela foi entregue tem 1 ano, parte dela está sem iluminação até hoje. São algumas coisas que são inconcebíveis. Os viadutos que a gente já falou aqui, nessa aí Prefeitura e Estado empatam tecnicamente, obras atrasadas. Então, é verdade que pode tirar proveito e pode não tirar. Mas acredito que o modelo de gestão que o Antônio Gomide vai querer vender na campanha é o seu, o de Anápolis, onde ele teve a felicidade política de suceder uma série de gestões desastrosas para Anápolis. Ele fez o dever de casa, teve o irmão Rubens Ottoni trabalhando para carrear recursos federais para dar a mãozinha lá. E é uma administração perfeita? Não é. Tem problemas. Já teve problemas na área de saúde, com atendimento do SAMU, vários questionamentos foram feitos, mas uma coisa inegável é que, em função principalmente dessa conjuntura da comparação com prefeitos anteriores, Antônio Gomide tem uma aprovação muito alta em Anápolis. O desafio dele é ter capilaridade, ter como encontrar respaldo ao eleitorado do resto do Estado. Seria o novo que o eleitor tanto pede? Não sei. Porque ele é conhecido em Anápolis, com todo respeito à cidade de Anápolis, né, como a todas as outras cidades,
mas as capitais, elas têm um destaque especial, não é que a gente esteja desprezando a cidade de Anápolis, mas aqui é o centro do poder, aqui o Palácio, a Assembleia, Câmara, tudo aqui. Eu não sei se é um novo que vai prevalecer. Será que é isso que a população quer? A população quer algo diferente, certo? Quais são os personagens que vão estar ao lado de Antônio Gomide? Na hora que ele aparecer ao lado do Paulo Garcia, é essa administração diferente que a população quer? Na hora que ele tiver ao lado da Dilma, é essa administração, considerando o desgaste, isso aí nós já falamos aqui, a avaliação de Dilma hoje em Goiás, ela é pior do que a de Marconi Perillo. Por que essa comparação? Porque os petistas, a oposição não se cansa de ressaltar esses problemas de avaliação da imagem do governador, dele pessoalmente e do seu governo. No entanto, tanto a avaliação pessoal do governador como a do seu governo não é nenhuma Brastemp, mas o governo hoje ele é mais bem avaliado que a Prefeitura de Goiânia e mais bem avaliado do que o governo Dilma. Isso no estado de Goiás. As pesquisas mostram isso. Agora, Marcelo, um outro aspecto que conta muito também, nós estamos falando de uma eleição majoritária. Agora vamos para as proporcionais. É claro e sabido que houve uma coligação entre PT e PMDB que favoreceu muito ao PT, né? Porque foram eleitos, aí, se eu não me engano, 2 ou 3 candidatos. 2 federais. 2 federais. Tivemos, aqui na última eleição mesmo, vamos colocar para vereador aqui, o PT se coligou com o PMDB e foi muito beneficiado em função dessa situação toda, do fato de Íris praticamente ter elegido aí Ricardo Fortunato, elegeu, pode-se dizer que teve uma influência muito grande na eleição de Maguito e também até mesmo em Anápolis. E aí, o partido na questão aí para deputados federais e estaduais. O que Senado, conta para deputado estadual é mais ou menos a mesma coisa, porque os partidos podem se organizar no mesmo grupo. Você pega o grupo do governador Marconi Perillo, que é uma base de partidos maior, são 15 partidos hoje. Muito provavelmente para deputado estadual, esses partidos vão estar divididos em 3, 4 coligações diferentes, apoiando o mesmo candidato a governador, mas dividido em 3, 4 coligações diferentes. Agora, para deputado federal, que é o que mais interessa às direções nacionais do partido, que é aí que vai ter a distribuição do fundo partidário, do tempo de rádio e televisão, de uma série de regalias que equivalem para 4 anos para os partidos, essa eleição do deputado federal pode favorecer o PT. Essa decisão de ter lançado o candidato favorece o PT. Porque a gente já falou aqui, são dos 17 deputados federais, muito provavelmente apenas 7 vão ser candidatos à reeleição. E 10 vão ser abrindo espaço aí para 10 caras novas na Câmara Federal. Desses 7 que devem ser candidatos à reeleição, nós temos a dona Íris, no PMDB, nós temos o Pedro Chaves, no PMDB, e aí não é Leandro Vilela que vai ser o candidato, mas é Daniel Vilela, que está dentro do mesmo grupo, dentro do mesmo perfil e com a mesma possibilidade de eleição. Você tem praticamente metade do PMDB aqui traçando. E o PT tem quem? Tem o Rubens Ottoni, candidatíssimo natural à reeleição. Marina Santana, que Marina até Santana agora é uma incógnita, já disse que não é, mas... Não é em função da candidatura de Olavo Noleto. Isso. Então, o PT, em tese, tem 2 candidaturas a deputado federal fortes, mas ninguém. O grande problema do PT, falta de nomes. Exato. O PT é um partido grande, mas não tem expressão, não tem nomes. Aí para deputado federal, o PT já assumiu, Mauro Rubens já assumiu uma candidatura a deputado federal. Devem ter alguns outros nomes regionais aí aparecendo como postulantes a deputado federal, mas candidaturas fortes mesmo, deputado federal, são 2, que podem ser consideradas dentro do PT, a de Rubens Ottoni e a de Olavo Noleto. E aí, para se fazer uma coligação, fica mais fácil, porque o PMDB tem mais presença no interior. A possibilidade do PMDB carrear votos do interior para os seus candidatos é muito maior do que o PT.
Então, essa coligação que vai ser comandada pelo PT vai exigir menos votos para uma eleição para deputado federal do que a do PMDB. Isso pode favorecer nas negociações. Agora, o que chama a atenção, Marcelo, é que não temos definições, não temos nomes. Isso é normal. Mas não temos discurso nem projetos. Até agora, nós estamos há poucos meses da eleição. Você já entrevistou algum candidato que já se apresentou? Eu, particularmente, os poucos que eu conversei, eles têm muito mais uma necessidade de definição do que um discurso. Criar esse discurso depois dessa definição, vai dar tempo? Nesse ponto, acho que a oposição está perdendo tempo, de novo. Porque, naturalmente, o governo que vai ser avaliado nessa eleição é o de Marconi Perillo. Sim. É a gestão de Marconi Perillo que vai estar em jogo. Marconi dizendo que, o meu governo é como eu falei, é o melhor da minha vida, mas ainda não deu tempo de fazer tudo, eu preciso de mais um mandato para concluir o meu trabalho à frente do governo do Goiás. Esse é basicamente, aí entra, fui eu que criei o Renda Cidadão, o VaptVupt, aí entra aquele proselitismo todo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, parará, 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 parará. Do lado da oposição, até agora, o que tem de mais forte é importante, nosso Goiás precisa mudar de rumo, precisa derrotar esse grupo que está no poder. E é só isso. É só mudança. É só isso, é o discurso de mudança. Agora, o que é essa mudança na prática? O que ela representa na prática, isso não está bem definido por nenhum dos candidatos. Problema só de Goiás? Não. Todas as campanhas são assim. E o interessante é que essa visão que a população tem de que os políticos são iguais, que os partidos são iguais e que não vai fazer diferença nenhuma, isso aí é claro, está no consciente, o eleitor não é bobo. Essa semana eu estava vendo uma matéria da Folha de São Paulo sobre a prefeitura de Macapá, que é comandada pelo PSOL. O PSOL ganhou a eleição lá, um partido de esquerda, parará, parará, parará. Sabe qual a preocupação? Preocupação número 1 da prefeitura de Macapá? Segurar os gastos para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque está amarrado. Não adianta você querer fazer isso, aquilo. Se não cumprir esse ajuste fiscal, você não faz nada. Então, a Prefeitura de Macapá está fazendo direitinho. Pode ser até impeachmentado também. Exato. Está seguindo direitinho a cartilha das gestões. Tem que fazer isso primeiro, depois vai ver se dá para fazer algo de diferente. Porém, tem aquela questão que a gente sempre fala que, como está acontecendo no governo federal, vamos deixar tudo para 2015, né? Vamos gastar agora, 2015, a gente vê o que dá. Agora os municípios estão agindo assim, né? Agora a gente conversava... Os municípios estão cortando, agora é o momento do município, do saquinho da maldade. Agora, a gente conversava mais cedo, na sucessão presidencial está acontecendo uma coisa diferente, certo? E tem um ponto que é comum. O principal discurso de quem apoia Dilma Rousseff é justamente isso. O Brasil está vivendo um bom momento, está fazendo resgates sociais, está tendo uma administração vitoriosa e ela precisa continuar, certo? Só que até pelo fato que nós já comentamos aqui, a Dilma não ser muito do ramo, não gostar muito, não ter essa paixão pela articulação política e tudo mais, ela está abrindo flancos. Certo? Flancos para alguns grupos com bandeiras específicas entrarem e marcarem posição. Aí você aparece, a possibilidade do que eu falei de uma frente vinda do Norte e Nordeste com Eduardo Campos, com a Marina Silva, evocando um preconceito à população do Norte e do Nordeste que prevalece, ou que voltou com o governo Dilma. Você vai hoje na região Norte, o Acre, problema geral de abastecimento, Rondônia também, em função das cheias. Isso é um problema federal. Você vê o Nordeste, Eduardo Campos puxa para esse lado de que até Lula foi tudo bem, mas o Nordeste perdeu a vez no governo federal. É um discurso que pode descolar. A gente tem um candidato PSC lançado, pastor Everaldo, que vai para o segmento evangélico, segmento mais conservador, evocando as coisas de família e tudo mais, que tem conseguido alguns resultados surpreendentes em algumas pesquisas eleitorais, quando o nome dele é colocado.
E, coincidentemente, nesta quinta-feira, eu entrevistei o senador na Rádio Aliança, o senador Magno Malta. Aquele que foi o ex-presidente da CPI da pedofilia. Isso, ele trabalhou na CPI da pedofilia, trabalhou na CPI do narcotráfico. Isso. E tem um discurso muito claro em favor da segurança. Radical. Muito claro. Por exemplo, ele não quer discutir redução de maioridade. Ele quer eliminar a maioridade em casos de crimes hediondos. Então, eu não estou entrando no mérito, se isso é certo, se isso é errado. Mas esse é um discurso muito forte. Vai cair naquela coisa que a população gosta muito, que é de que o bandido tem que ficar na cadeia, o cidadão de bem tem que ser protegido, o Estado tem que fazer alguma coisa. A falência no Brasil da segurança pública, ela se evidencia a cada dia quando a gente vê pessoas, né, que são chamadas de justiceiras, quando na verdade são cidadãos que estão indignados com a violência, com a impunidade, e começam a reagir. A sociedade começa a reagir e pede também uma reação. Magno Malta, ele pode captar, né? Ele pode muito bem vestir esse discurso, essa necessidade, ou se apresentar como o moralista nessa ação, né? Isso. Ele está definindo uma bandeira para ele. E a gente já conversou com uma bandeira muito forte hoje. Apesar da população estar mostrando que continua mais preocupado com a saúde, mas não tem ninguém assumindo essa bandeira da saúde. Não. Certo? Não tem ninguém. E outra preocupação hoje, muito grande, é essa da segurança. Então, se chega alguém falando, nós não podemos mais perder as nossas famílias por conta do crack, nós não podemos deixar bandido solto fazendo o que quiser nas ruas, você vai ter repercussão. Isso tudo que eu estou falando, a articulação da presidente Dilma está deixando, dentro da sua própria base, nascer esses nichos que podem complicar lá na frente. O PSC apoiou o governo, o PSB, de Eduardo Campos, era do governo, o PR, que é o partido de Magno Malta, é da base de governo, então, e aí o PR é prejudicado ainda com o episódio do mensalão. Sim. Assim como o PTB corre risco de desgarrar em algum momento em função do massacre que Roberto Jefferson também recebeu. E o outro aspecto também, Marcelo, que chama a atenção, aí a gente vê o que é uma candidatura definida, o que é uma candidatura que ainda não tem nem projeto, nem propostas, né? Na semana passada, o governador Marconi Perillo apareceu de surpresa quando o secretário de Segurança Pública ele ia apresentar aqueles autores da chacina, e o governador fez um discurso politicamente correto. Não adianta mais ficar prendendo e soltando, não adianta mais isso e aquilo, temos que endurecer. Falou sobre a questão da redução da maioridade penal. Então, ou seja, ele já começa a assumir a paternidade do discurso que, teoricamente, seria da oposição. Só que a oposição, ela é maioria no Congresso e não faz nada. Então, o governador já deu uma estocada, né, dizendo o seguinte: não podemos aceitar mais esse prende-solta, vamos discutir essa questão da redução da maioridade penal, porém, tudo depende do Congresso Nacional. Então, já se eximiu de algumas responsabilidades, já assumiu essa bandeira de que, durante a campanha, ele vai jogar muito para o Congresso, ou até mesmo para o Ministério da Justiça, ou para qualquer outro ministério que seja a questão da segurança pública. E aí, ou seja, já que ele começou o debate, ele fez a pergunta, aí vai ter que vir as respostas. Nesse aspecto... Olha, e tem mais, a gente tem que separar as duas coisas. Do ponto de vista eleitoral, isso no plano nacional ainda, Dilma Rousseff continua favoritaça a ser reeleita. Eu não digo no primeiro turno, que é natural ir para o segundo turno. Os caras do PT ficam loucos, não, vai ser reeleito no primeiro turno. Gente, isso não existe. Nem o Lula escapou, no auge da sua popularidade, escapou do segundo turno, isso é normal, certo? Principalmente a Dilma, que tem uma rejeição muito alta hoje, que beira os 40%. Então, ter um segundo turno
uma candidatura dessa com rejeição de 40% é perfeitamente normal. E é bom para a democracia, porque aí o eleitor mas pode... a Dilma continua sendo favoritaça à reeleição. Só que essa base em Brasília, essa base governista, ela está fazendo uma série de bobagens que mostra que está totalmente desvinculada do contexto. A senadora Gleisi Hoffmann, que até dias atrás era ministra-chefe da Casa Civil, é um projeto interessante, mas que acaba ofuscado. Ela apresentou um projeto, que é uma tendência de outros países, prevendo punições mais fortes para o assassinato de mulheres, certo? Que é o feminicídio, chamado feminicídio. Aí, só que a gente fala, teve Lei Maria da Penha, tempos atrás. O Brasil já tem um código penal. Aí, enquanto as pessoas, e o grande problema da área de segurança hoje, com todo respeito, não é a violência com a mulher, que é uma coisa repugnante, mas o grande problema continua sendo a droga, certo? A droga hoje, a realidade de Goiânia, 92% dos casos de homicídios que chegam à Polícia Civil hoje tem relação com droga, seja de usuários, seja de acerto de conta e tudo mais. E um outro aspecto também, de forma predominante, homens, na sua grande maioria, entre 18 e 25 anos. O número nesse contexto feminino, ele é muito pequeno. 92%, então, tem relação com droga. Não é especificamente a violência contra a mulher, nem nada. Com promovida pelo marido, né? Exato. Vamos falar sobre isso. Isso aí são casos ainda, volto a dizer, repugnantes, mas do ponto de vista do global da segurança, ele tem um índice muito menor. Desses 92% dos casos que chegam à delegacia de homicídios que são ligados à droga, quando vão para o judiciário para executar a pena e tudo mais, 70% dos casos que chegam ainda tem relacionamento com droga. Exatamente. Agora, Marcelo... Condenação. Então, o principal era ter uma legislação, ter instrumentos, ter uma ação para combater a droga. Todos os esforços, o Brasil passou da hora de ter uma força-tarefa para cuidar especificamente desse problema. Mas aí é meio complicado a gente pensar nisso. Todos nós sabemos que grande parte de alguns parlamentares tem a sua eleição garantida por essas pessoas que comandam o mundo do crime, traficantes, inclusive já ficou provado em alguns casos aí de alguns parlamentares lá em Brasília que deviam os seus mandatos àquela bancada dos traficantes, inclusive até aquele primeiro comando da capital, ele formava advogados, dava cursos para pessoas entrarem na política, ou seja, o crime também ele tem a sua participação e o direito de voto dentro daqueles 513 lá no Congresso Nacional. É por isso que tem que ter a força. Se não se fizer algo contra isso, a tendência é que o crime tome conta, inclusive, da política. E talvez por isso, André, porque ninguém faz nada, que é perfeitamente normal. O cara pratica um ato de corrupção hoje, parece que não aconteceu nada. O Supremo está mandando deputado para a cadeia, e lá para a Câmara, isso não é nada. Não, vamos ver se precisa caçar ou não precisa. Olha, o recado que o Legislativo passa quando não age de imediato nesse caso é o seguinte: nós somos como eles que estão condenados. Essa mensagem. E fica evidente no caso daquele deputado, o Dimon lá, são tantos que vão acontecendo, né, do PMDB, Donadon. Ou seja, o Congresso ele não tomou uma atitude porque há ali a deputada, que é filha de Joaquim Roriz, que é mais ou menos num caso que enquadra ela.
ela foi absolvida porque o crime que ela cometeu, naquele momento, ela não era parlamentar. Exato. O mesmo caso do Donadon. Os crimes que ele cometeu, ele não tinha mandato, ele tinha um cargo. Mas a diferença... Aí ficou esperando ele... A diferença é que a filha do Ruiz não teve condenação, o Donadon teve. Sim, mas aí nesse caso obrigaria-se também uma reflexão... Sim, não. Isso eu acho que é uma falha do Legislativo. A tal da quebra de decoro, ela não vale para períodos anteriores ao mandato. Isso significa que o que aconteceu antes do Cabra assumir o mandato não é problema do Congresso. Certo? E aí é complicado que o próprio presidente do Congresso, Renan Calheiros, renunciou uma vez para escapar de um processo de cassação. Aí os problemas dele acabaram? Não, ficaram no seu passado, ficaram na sua biografia. Agora o Congresso, a população elegeu, a população o absorveu nas urnas. E os parlamentares acham que aquilo lá ficou mesmo para aquele mandato que terminou lá atrás, que ele renunciou. Nesse novo não tem problema nenhum. Eu falo isso sempre, aquela questão da CPI dos anões, onde o pessoal tinha uma verba, né, ou tinha uma comissão para projetos para empreiteiras, eles passaram pela CPI. Anos depois, nós voltamos ao mesmo assunto, já com Renan Calheiros. E aí eu puxo aqui um pouco para a Assembleia. Esse caso dessa operação Postergate. Estão investigando um deputado, um vereador. Por que não investigar todos para saber se é comum essa prática lá? Por que investigar só um ou por que buscar só um? Aí, ou seja, faz isso hoje. Daqui a 6 meses acontece de novo, como já aconteceu na Assembleia, já aconteceu na Câmara. Por que fica restrito a um nome quando este nome representa o Parlamento? Não seria hora de se rever tudo? Eu falei isso na rádio. A Assembleia deveria aproveitar essa oportunidade de fazer um pente fino. Sim. Fazer isso tudo. Agora, você se lembra certamente do caso passado, quando me vem Fantástico com o caso do então vereador Euler Ivo e da deputada Isaura Lemos, que está até hoje, certo? Foi processo na justiça, e não aconteceu absolutamente nada. É isso que eu lembrei, nesse caso, Lemos é antigo. Nesse caso específico, o problema é que um dos participantes do esquema denunciou. Isso. Certo? Não só denunciou, como passou todo o mapa. É claro que o Ministério Público aí aprofundou nas questões, mas todo o mapa foi passado, certo? E é claro que a gente tem que colocar, tem uma coisa nesse tipo de investigação que eu simplesmente não entendo ainda, que é a maior parte das tais conduções coercitivas. Exato. Certo? Que é simplesmente obrigar o cara a ir ou na polícia, ou no Ministério Público, prestar depoimento. Isso aí é lamentável. Explicar para o telespectador, né, essa chamada assim, coercitiva, né? A pessoa, normalmente, quando você vai responder alguma ação, você recebe uma notificação dizendo que tal dia e tal horário você deve se apresentar. No caso dessa apresentação coercitiva, é uma prisão. Uma detenção. É uma detenção. A pessoa ela é levada à força para prestar depoimento. Calma. Ela é obrigada a ir. Não, se ela não for, aí sim usa-se a força. Usar a força. Agora, isso me parece que num Estado democrático, isso é lamentável. Porque presume-se que as pessoas não tenham nada a temer. Se elas são convocadas por qualquer tipo de autoridade, elas têm que ir prestar os esclarecimentos e pronto, encerrou o assunto. Então, há sim um excesso de força. A coercitiva casos. Já é uma pré-condenação, né? Porque fica a imagem, o cara foi tirado de casa, foi tirado de tal local e foi levado para lá. Como aconteceu na AMA, do vereador, de funcionários foram algemados. Aí, ainda nessa operação Poltergeist, a Câmara Municipal foi atingida com isso. Teve força policial que foi lá para pegar 2 dossiês na área de recursos humanos. É desnecessário.
esse tipo de coisa é desnecessário, certo? Até porque o foco principal está lá na Assembleia, não está na Câmara, né? E também não o povo doura muito a pílula, né? O deputado Daniel Messac disse que não, foi convidado para prestar depoimento. Não, ele foi conduzido coercitivamente, ele foi obrigado a ir lá prestar esclarecimento, porque deputado não tem foro especial nesse tipo de situação. Segundo, presidente da Assembleia, decidimos afastar o diretor-geral da casa enquanto duram as investigações. Ele não tinha que decidir isso. O cara está preso. Se o cara está preso, ele não pode trabalhar. Exatamente. E aí vem aquela pergunta, né? Será que sabia? Será que não sabia? Mas nós vamos para o intervalo. Injustiças podem ser cometidas, mas eu sempre parto dessa tese, até pelo bem-estar, pelo bom andar das coisas, pelo Estado democrático que a gente espera que exista sempre, tem que ter motivo para que essas pessoas tenham sido presas. Exatamente. Não seria um abuso de autoridade. Eu acho que nesse seria caso, lamentável se alguém estivesse preso sem ter algum tipo de forte para justificar isso. Nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, aquela velha discussão, né? A corrupção, ela existe porque existe o corrupto ou o corruptor? Será que um dia a gente vai acabar com esse problema no Brasil? Outro assunto, né, que não é nada agradável para a presidente Dilma, ontem houve outro aumento na taxa de juros. Já voltamos a 11% ao ano, ou seja, algo preocupante. E outros fatos também, né? O Congresso Nacional que está literalmente parado, pressionando o DEM agora, ele quer a CPI da Petrobras. E o PMDB, que no primeiro momento queria, agora já está apagando o incêndio. Como entender esse país? Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, né? Conversando com o amigo Marcelo Heleno. Amigo Marcelo, antes do intervalo, para a gente tentar, não encerrar, porque é um assunto que é recorrente, né? Mas pelo menos finalizar esse assunto. A gente sempre fala sobre a questão, qual que é o maior problema, corrupto ou corruptor? Nessa operação Postergate, alguém denunciou e tinha todo o esquema. Será que essa pessoa, se tivesse satisfeita dentro desse processo, faria a denúncia? Claro que não. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz há muito tempo atrás com o promotor Abrão Amizi Neto, um vilanovense de 4 costados como nós dois. Ele é mais fanático que nós dois juntos, já foi presidente do Tigrão e tudo. O Abrão Amizi trabalhava no Núcleo de Defesa do Patrimônio Público na época. E ele falava o seguinte: olha, o que mais assusta é que quem vai levar as denúncias lá não são os adversários, são os aliados. Chamados dossiês que em campanha política surgem. Aí ele falava o seguinte: a gente recebe as pessoas lá no Ministério Público, os caras entregam denúncias, documentos, aí a gente chega em casa à noite, no que liga a televisão para ver o noticiário, estão juntos, denunciado e denunciante, juntos, rindo um para o outro, sem saber que o processo já está correndo, o processo de investigação já está correndo com base na documentação de que e normalmente é isso. Alguém que tem um interesse contrariado, alguém que está brigando por um espaço dentro do próprio governo, normalmente é dos aliados, não da oposição, e normalmente quem está no poder é que vem os problemas. Vamos dizer que o Inferno Astral de Arruda nasceu de Durval. Quem era Durval? Pois era o seu chefe de governo, né? Chefe seu secretário de governo. O homem de confiança. Exatamente, o cara que organizava tudo no governo. Então, isso acontece, você tem personagens que conhecem tudo e mais alguma. Imagina esse caso da Petrobras, aquele Cerveró, que foi quem perdeu a cabeça. Ele foi demitido, perdeu o emprego. Imagina se o sujeito tem ou não tem documento na mão. Claro que tem. Certo? Recebendo uma pressão daquelas, para ficar quietinho. Ele tem documento. Ele viveu, ele é testemunho ocular da história. Aí, Marcelo, a gente fica pensando,
Eu falo que jornalista, né, já não é mais aquela pessoa que analisa o quadro político, acaba virando contador de história. Aí me volta à cabeça o caso do PC Farias. O que será que aconteceu? Ué, não sei. É aquela velha questão. Mas o problema, voltando à pergunta inicial, se é corrupto, não acaba. Não acaba enquanto não houver uma mudança de mentalidade. E o problema não é só o Brasil, não. Você pega a Ucrânia lá, um país que entrou em crise, em ebulição. Um dos fatos que me chamou a atenção, eles bateram na casa do ministro das Minas e Energia lá, que a Ucrânia é muito rica em gás natural, em petróleo, então é o que move a economia do país. O ministro das Minas e Energia, o Edson Lobão deles lá, o cara estava com 2 milhões de dólares em espécie em casa. Quem é que guarda um dinheiro desse? É dinheiro limpo, lícito? Quem é que guarda isso? Escondeu, estava à vista, né? O cara estava guardando em casa 2 milhões de dólares em espécie. Isso não pode estar certo. Certo? Tem algumas coisas, e os políticos, até nas menores coisas, os políticos têm que pensar no que vão fazer, naquilo que vai acontecer, naquilo que eles vão ter que explicar no futuro. O caso do vice-presidente da Câmara, o cara levou um azar num episódio e caiu justamente no momento em que o seu partido está numa queda de braço com o PMDB na Câmara. O foco da briga PT-PMDB é justamente na Câmara, presidida pelo PMDB, que tem o PT como vice. Isso. O fato do cara viajar num jatinho, fretado por quem quer que seja, para passar férias com a família no litoral... Sob o argumento de quê? Não, dentro desse meio é perfeitamente normal. Aí quando quem cedeu o jato é um doleiro preso por uma operação da Polícia Federal que investiga lavagem de dinheiro, o trem já fica complicado. Aí o cara vai justificar, não, eu conheço ele há 20 anos, eu ia até pagar o combustível, eu não viajei de avião de carreira porque as passagens estão muito caras. Mas peraí, o cara que reclama de passagem aérea, que hoje você divide cartão de crédito, cheque, o escambau, aí o cara prefere, ao invés disso, se propor a desembolsar 20 mil reais em cash para pagar o combustível do avião que foi emprestado para ele. Quem é que vai acreditar nisso, seu André? O mesmo que acreditou que o João de Deus fez aquela fortuna toda ganhando a loteria. Então, os caras não pensam. Aí, o tanto que esse povo e aí vem, né? Teoricamente são aliados. O presidente da Câmara, na quarta-feira, foi questionado, escuta, tá correndo aí o seu vice-presidente sendo acusado, o senhor não vai abrir processo não? Investigação? Não. Por quê? Porque ninguém apresentou pedido para isso. Ele praticamente disse assim, ô gente da oposição, manda o documento para mim que eu quero acabar com a vida desse sujeito logo. Foi isso que o presidente da Câmara disse. E até mesmo porque a postura dele é correta. Né? E o pessoal protocolou. No dia seguinte vai o pessoal e protocola já um ofício pedindo para investigar o caso. Pronto, está feita a bagunça. E são aliados. Nós temos mais 3 minutos de programa, Marcelo. O que fazer com praticamente, né, as últimas eleições, elas foram decididas pelo poder econômico do cidadão, que não está muito preocupado com política, mas sim com seu bem-estar. Chegamos aos mesmos índices de juros, 11%, quando nós já chegamos a 7%, ou seja, estamos com uma taxa de juros muito alta e o que a economia nos mostra é um cenário muito ruim e nada otimista. Basicamente, é preciso entender que quem teve lições básicas de economia sabe que taxa de juros serve só para você basicamente regulamentar, controlar a inflação através do controle do consumo. Isso. Certo? Juro alto, o povo não compra. Isso. Você sobe o juro para baixar o consumo e equilibrar a economia. O problema é que existe um outro fator no Brasil que pesa nessa composição, que é a necessidade que o governo tem, uma necessidade cada vez maior, e isso não é problema desse governo, dos governos anteriores. Não tem nenhum ajuste fiscal que dê conta
de um governo que quer gastar, certo? Toda vez que o governo tem essa fome de gastar, dá problema. O problema hoje da taxa de juros não é apenas esse controle do consumo, é principalmente o valor que o governo precisa remunerar aquelas pessoas, aquelas instituições interessadas em emprestar dinheiro para o governo rolar a sua dívida e rolar o funcionamento da máquina. É isso que pesa. É mais ou menos como você pedir dinheiro emprestado. Exatamente. Se você oferece um juro alto, a pessoa vai te emprestar. Exatamente. E é isso. Então, quem tem dinheiro, as grandes instituições financeiras, preferem emprestar ao Brasil, que vai pagar 11% de juros ao ano, do que emprestar para os Estados Unidos, que vai pagar 0,25%. E muita Essa gente, é a lógica. Na crise americana, muita gente, para não correr risco, preferiu perder dinheiro emprestando para o governo do que arriscar em qualquer outro lugar, né? Culturas diferentes. Agora, essa guerra está perdida esse ano. O governo não dá a mínima mostra que vai reduzir gastos, ao contrário, vai continuar fazendo preços artificiais para gasolina, para energia elétrica, para outros fatores, outras contas que afetam a economia direta do cidadão. Não vai mudar nada. Já está previsto, inclusive, um pacote aí de 65 bilhões de reais que serão utilizados para manter uma estabilidade aí maquiada. Uma hora os preços serão reais. E de novo a inversão de valores, né? No Brasil é isso. Tem alguns setores que contrariam a lei da oferta e da procura. As térmicas funcionando a todo vapor, quando elas têm aí toda a produção vendida já, o preço vai para cima. Não tem uma moderação de preço, não tem um preço intermediário. É lá nas grimpas mesmo, no momento que elas mais produzem, é justamente quando elas cobram mais. E quem paga a conta, todos nós. Exatamente, até mesmo porque o governo ele não tem dinheiro, o dinheiro que ele usa são os nossos impostos, que nesse mês agora já superou a casa dos 400 bilhões de reais. Amigo Marcelo Heleno, vamos ficar devendo para amanhã falar sobre a Copa. A Copa está chegando e o Brasil ainda parece que não se atentou para esse pequeno detalhe. Por enquanto, amigo, agradeço a sua presença. Daqui a pouco na 1090. Com Rádio Verdade a partir das 8 horas da manhã. Quem sabe a gente não adia a Copa para novembro? Aí dá tempo. Se fosse no calendário político, né? Mas como é no calendário da FIFA, tem que ser em julho. Então tá bom. Obrigado pela presença, amigo. Um abraço. Estamos indo embora. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.